A paz do Senhor, queridos adolescentes, que o Senhor possa abençoar a nossa escola dominical, que o Espírito Santo possa entrar no seu lar, no seu coração e possa te ajudar, nos ajudar a aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Que você esteja com a sua revista em mãos, com a sua Bíblia, caneta, lápis, caderno, tudo aquilo que for necessário para que você tenha um bom aproveitamento da nossa aula. Nós estamos na 12ª lição, que tem um título Sociedade e Meio Ambiente. Também quero separar esse tempo aqui, adolescentes, para que nós possamos ofertar a casa do Senhor. Você pode ofertar a casa do Senhor pelo PicPay, pelas contas da igreja, pelo Pix, ou quando você vier à igreja. Nós já sabemos que a nossa oferta também faz parte da nossa adoração, faz parte da nossa caminhada cristã. Que o Senhor possa falar ao seu coração também nisso. Vamos orar para iniciar a nossa aula? Senhor, nós te agradecemos e queremos te dizer que somos infinitamente gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, por esse dia, por esse domingo. Obrigado pelos nossos adolescentes, ó Pai, pelos nossos alunos da IBD. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a nossa igreja, continue abençoando essas famílias em nome de Jesus. Amém. Adolescentes, vamos ler o nosso texto áureo. Está em Gênesis 1, versículo 26. Vamos ler? Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves e sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos ler mais uma vez? Agora, vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O objetivo da nossa lição é conscientizar da degradação ambiental que o planeta vem sofrendo. Mostrar o cuidado de Deus com o ambiente já no Antigo Testamento e discutir sobre a questão do lixo no meio ambiente. O nosso primeiro tópico vai falar, adolescentes, da devastação do planeta. Mas antes de entrarmos diretamente na nossa lição e nesse tópico, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é aquilo que uma pessoa ela vê como mundo, aquilo que está no coração dela e ela passa a ver como mundo. Ela vive de acordo com aquilo que está no coração dela. Ou seja, nós somos, adolescentes, aquilo que está no nosso coração. Nós somos o reflexo daquilo que está no coração. Então, a cosmovisão é a visão que uma pessoa tem de mundo. A cosmovisão cristã, ela tem 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. Então, o pilar da criação e da queda irão entrar agora na nossa revista, na nossa lição, para que possamos entender de que antes da queda, adolescentes, ou seja, quando Deus criou todas as coisas, tudo estava em perfeito equilíbrio, ou seja, Deus não fez a natureza, não fez o planeta em desequilíbrio, né? No passado não havia enchentes, não havia maremotos, furacões. Quando Deus criou o mundo, Ele fez o mundo em equilíbrio. Todas as coisas, havia uma harmonia em
todas as coisas. Depois que Deus cria o homem, então o homem vem a cair, né? A queda do homem, que é o segundo pilar da nossa cosmovisão. O pecado, ele trouxe problemas não só para o homem, mas também para a natureza. O homem com seu coração pecaminoso, e nós sabemos que o nosso coração ele é enganoso, adolescentes. Ele traz engano para nós por causa do pecado que é da natureza humana, ou seja, da nossa origem lá em Adão. Quando Adão peca, ele traz então essa carga para nós, esse grande problema que nós temos, que é o pecado. Então, o pecado também trouxe problemas para a natureza. A natureza ela fica em desordem. Por quê, adolescentes? Há lugares que são desmatados e ali a erosão e pode acontecer deslizamento de terras. Outros lugares onde o homem vai lá por ganância e desmata aquela floresta, desmata aquele campo, e aquele campo muitas vezes se torna um deserto. Então são muitas coisas que através do desequilíbrio que o pecado traz para a vida do homem, esse desequilíbrio também trouxe peso sobre a natureza. A natureza, ela passa por transformações, mudanças forçadas pelo progresso do homem. Ou seja, antes o homem vivia em harmonia com a natureza. Antes de Adão e Eva pecarem, havia uma harmonia entre os animais, entre a floresta, as plantas e o homem. Hoje não há mais esta harmonia. O homem, ele continua dominando sobre os animais, ele continua dominando, tendo este domínio, mas há um desequilíbrio em que se originou lá no Jardim do Éden. O homem passou a se preocupar mais com ele. Ele se tornou, ele quer se tornar o centro de todo o planeta. É como se ele vivesse para apenas consumir e para saciar todos os seus desejos. Por isso, adolescentes, que há um crescimento exagerado e muitas vezes esse crescimento, esse desenvolvimento tem atingido toda a natureza. E aí nós temos um desequilíbrio que vem forçando a natureza a reagir muitas vezes, como nós vemos em que o mar avança para cima das calçadas, avança para cima das cidades, porque ali há um desequilíbrio na natureza. Muitas vezes a gente vê que há chuvas muito fortes, e essas chuvas, elas trazem inundações, elas trazem, deixam pessoas desabrigadas. E aí, adolescentes, o próprio homem, ele sofre com a ganância do seu coração. Aí, adolescente, a gente precisa entender que na cosmovisão cristã, a criação de Deus, ela deve ser protegida. Nós que somos cristãos e acreditamos que Deus criou o mundo, nós não somos pessoas que não valorizamos a natureza. Você nunca vai ver, adolescente, um cristão que busca Deus maltratando o animal, desmatando. É preciso que a gente entenda que esse planeta ele foi nos dado para que nós possamos cuidar dele, e todos os recursos também cuidar desses recursos. Se nós não cuidarmos desses recursos, né, como as plantas, frutas, verduras e os animais também,
nós mesmos iremos sofrer. E já pensou qual será o legado que tem ficado? Se nós imaginarmos que existem rios que hoje, aqui mesmo no nosso estado, nós não podemos mais utilizados porque estão poluídos. O coração do homem, ele ficou poluído pelo pecado. O coração do homem, ele ficou sujo pelo pecado. E somente encontrando redenção em Cristo é que o homem pode entender de que ele tem destruído, devastado toda a natureza. É importante, adolescente, nós entendermos que o pecado, ele atinge não só um grupo de pessoas, ou só atinge mesmo também a humanidade. O pecado, ele atinge todo o planeta Terra. Todo o planeta tem sofrido com o pecado que o homem tem cultivado durante os anos. Cristo, quando veio ao mundo, ele nos trouxe salvação. E o nosso planeta, ele também recebeu essa esperança de que todas as coisas serão renovadas em Cristo Jesus. Todas as coisas serão restabelecidas. Quando Deus, Jesus Cristo voltar à terra e levar os seus santos, e aqui na terra, depois que Jesus Cristo julgar a terra, e aqui não houver mais pecados, a terra será restaurada. E o Senhor, Deus, irá restaurar todas as coisas, transformar todas as coisas novamente, porque não haverá mais o jugo do pecado sobre a natureza. Não haverá mais destruição da natureza, não haverá mais animais sendo extintos, porque o homem quer um casaco de pele para numa noite, numa festa, usar, para sua esposa para usar. O homem não mais será corrupto, não mais será pecador. Então a natureza, ela será restabelecida pela graça do nosso Deus. O que é importante lembrar, adolescente, que nós acreditamos que Deus irá restaurar também a natureza. E que nós que seremos redimidos por Deus, também seremos restaurados, teremos um corpo restaurado. E adolescentes, maravilhoso sabermos que em Cristo nós encontramos essa salvação. O homem tem vivido com várias ideologias, onde o próprio homem é o centro, mas nós sabemos que Cristo, ele é o centro de nossas vidas. E para Cristo que nós devemos olhar. E aí, adolescentes, também vale lembrar na nossa lição de que nós não pegamos o lixo e jogamos no chão. Nós sabemos que Deus, até no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 23:13, que Deus falou sobre a questão das sujeiras que eram produzidas pelo povo. E para que não houvesse muitas doenças que poderiam assolar aquelas pessoas, aquele lixo teria que ser descartado da maneira correta. E hoje, adolescente, nós que somos cristãos, nós não podemos pegar uma lata de refrigerante, uma garrafa PET e jogar em qualquer lugar. Nós devemos jogar o lixo no lixo. Nós não devemos, adolescentes, viver como muitos têm vivido, jogando lixo em qualquer lugar, não se importando com o meio ambiente, não se importando com o próximo. Não faz parte da nossa caminhada cristã não se importar com o próximo e não se importar com o meio ambiente. Nós devemos ser educados
em no lixo que nós produzimos, e nós produzimos muito lixo. Você já pensou, adolescente, quanto lixo você produz por ano? Com garrafas de refrigerante, garrafas PET, cadernos que chegam ao final do ano e aqueles cadernos são descartados, são jogados fora, plásticos que produzimos, que a nossa família produz durante o ano. Você imagine se esse plástico, se esse papel não for jogado da maneira correta. Então, adolescentes, nós cristãos, nós nos importamos sim com o meio ambiente. Nós damos exemplo. Você já imaginou Jesus jogando um papel no chão? Se ele vivesse em nossa época? Jesus jamais faria isso. E nós também que devemos nos espelhar em Cristo e não no nosso coração. Devemos buscar a Cristo, devemos buscar os exemplos de Cristo e para colocarmos na nossa vida diária, nós devemos sim ser pessoas que cuidamos do meio ambiente e cuidamos também das pessoas. Quando chove, o lixo ele acumula nos bueiros e ali a água entope aqueles bueiros e a água sobe. E muitas pessoas perdem suas casas, perdem seus bens, e algumas pessoas perdem até as suas vidas. Por quê? Porque o lixo não foi jogado da maneira correta. E aí, adolescente, olha só como é a nossa consciência. Nós vivemos conforme a palavra de Deus, nós devemos viver. Nós devemos ler a palavra de Deus e buscar ali, adolescentes, o entendimento para caminharmos e vivermos. Nós não podemos viver no mundo, na sociedade, adolescentes, sem nos importarmos com o nosso próximo. E é necessário que a gente dê o exemplo. É necessário que a gente seja exemplo em tudo. Quando estivermos na escola, adolescente, quando você estiver na escola, você deve ser exemplo. Você deve ter o comportamento de um cristão. E você pode ter certeza que muitas pessoas estão nos olhando. Se nós pegarmos um papel e jogarmos no chão, muitas pessoas vão dizer que nós somos mal educados, que nós estamos poluindo. O papel deve ser jogado no lixo. A latinha de refrigerante deve ser jogada no lixo. E se a lata não estiver próximo a nós devemos procurar até achar uma lata de lixo e jogá-la fora. E jogar aquela lata fora, aquele lixo fora. Cristo nos ensina que nós devemos nos importar com todos. E quando não nos importamos com o meio ambiente, também não só deixamos de nos importar com o nosso próximo, mas também, adolescentes, deixamos de nos importar com aqueles que virão depois de nós. Porque eu disse aqui de que há lugares em que, devido à falta de cuidado com o meio ambiente, esses lugares deixaram de existir. E há rios que estão poluídos, que não podem mais, as pessoas não podem mais tomar banho. E Deus criou toda essa natureza para que a gente possa usufruir de tudo, mas com responsabilidade. Vamos pensar sobre isso, sobre a nossa responsabilidade na nossa sociedade. Nós devemos levar a palavra de Deus, mas é claro, a nossa vida vai dizer se nós somos verdadeiramente cristãos ou não. E é em tudo, adolescentes. E é em tudo. É no nosso descarte, quando fazemos o descarte do lixo. Quando nós nos importamos com o meio ambiente e com as pessoas que nos cercam. Abraão, adolescentes, ele era amigo de Deus. E ele sempre foi um exemplo de um homem que amava a natureza e zelava por ela. Acompanhe na revista. Quando já era um ancião, logo depois do nascimento de seu filho, ele plantou um bosque
em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Está em Gênesis, essa passagem, capítulo 21, versículo 33. Certamente ele não veria aquelas árvores crescendo e frutificarem, mas ele deixaria uma importante herança para os seus descendentes. Se Jesus não voltar logo, como na próxima geração, como será, adolescentes, o nosso planeta? Será que eu tenho deixado de fazer a minha parte? Abraão, ele plantou um bosque. Pensa quantas pessoas usufruíram depois de Abraão daquelas plantas, daquelas árvores, daquele bosque. E pensa bem, se nós pudermos conservar o meio ambiente, pudermos ser exemplo também nesta área, como o nome de Deus será exaltado, porque nós amamos a Deus e amamos aquilo que Deus tem nos dado para a nossa sobrevivência. É por causa da natureza que nós conseguimos nos alimentar, que nós conseguimos viver. E às vezes o alimento tem ficado, muitas vezes, até caro por falta, porque a chuva vem e como há um crescimento, não há muitos lugares para se plantar, como tinha antes, não há muitas pessoas plantando, então as coisas ficam mais caras. Nós, adolescentes, devemos ser exemplo em todo tempo, em todo tempo. Nós devemos entender que diante da cosmovisão cristã, a criação de Deus, a natureza, ela deve ser defendida e ela deve ser protegida. E nós podemos fazer a nossa parte. Nós sempre podemos fazer a nossa parte, adolescente. Nós sempre podemos viver corretamente em tudo, pedindo a Deus a direção, vendo os exemplos que estão na palavra de Deus e cultivarmos sempre as boas maneiras, a educação, faz parte da nossa vida cristã. Cultivarmos sempre os bons costumes, levando para as pessoas que nós devemos cuidar da natureza, que também estaremos cuidando do nosso próximo. Amém, adolescentes? A nossa lição, ela traz essa preocupação em que nós que vivemos na sociedade devemos ter. Nós, cristãos, devemos ser os primeiros a dar esse exemplo. Nós, cristãos, devemos sempre colocar que o próximo deve ser amado, que o próximo deve ser respeitado. E através dessas pequenas ações, como não jogar o lixo no chão, como não maltratar um animal, essas pequenas ações que nós fazemos individualmente, mostra que nós podemos cultivar o amor na sociedade ao próximo. Amém, adolescentes? É importante que nós, como cristãos, deixamos sempre o nosso exemplo de que nós entendemos que a criação ela não surgiu por acaso, a natureza não surgiu por acaso. Foi Deus quem criou a natureza através dessa criação nós podemos usufruir de muitas coisas. E é maravilhoso, adolescentes, tudo que Deus tem criado. Se você olhar, aí puder olhar pela sua janela da sua casa, as plantas, se tiver alguma próxima ali, você vai ver como Deus criou a natureza perfeita. Mas, infelizmente, através do pecado,
a natureza entra em desequilíbrio. Nós podemos agradecer a Deus, porque mesmo o pecado trazendo desequilíbrio para a natureza tem nos ajudado, a natureza tem sido boa para nós, e um dia ela será restaurada pelo nosso Deus. Amém, adolescente? Possamos ter isso no coração, vivermos nessa sociedade dando exemplos e nós sendo parecidos com Cristo, sendo cristãos na sociedade. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Obrigado por tudo. Senhor, nos ajude a entender que nós, ó Pai, devemos andar conforme a Tua palavra, que nós, ó Pai, devemos ser exemplo, como o Senhor foi aqui. Ó Pai, nós te agradecemos por essa escola dominical e continue abençoando os nossos adolescentes, abençoe o culto que teremos à noite, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.